Todos, mais uma vez agradeço a todos que vêm assistindo os vídeos. Se você gostar e não for inscrito no canal, inscreva, dê um joinha, compartilhe, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre Zohar, né? Eu estava estudando Zohar no Tratado de Shemot, né? Êxodo em português, e saiu um trecho, achei muito interessante, falei, vou compartilhar. Como sempre, igual eu falo para vocês, eu não sou rabino, quero deixar isso bem claro, tá? Eu sou apenas um estudante que compartilha com vocês o que eu aprendo, que eu acho interessante e bacana, e eu compartilho com vocês. Então bora lá. O trecho do Zohar fala o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para nos ensinar a sabedoria. Aí você pergunta, o que tem a ver? Não, bonito, lindo, né? Filosófico. Mas o que isso significa? Bom, agora vamos entrar profundamente nesse assunto. O Zohar, ele faz com que nós entramos num estado de reflexão sobre Deus, bendito seja Ele, sobre a criação como ela deve realmente ser compreendida, e o eu, porque o eu existo. Existe uma coisa muito interessante, né? Eu conversando com um amigo meu, inclusive evangélico, e nós conversando, e ele me perguntou sobre salvação no judaísmo, se existia, se não existia, expliquei para ele e tal, e teve uma coisa muito interessante, ele perguntou assim: e uma pessoa muito má, você acredita que essa pessoa má tem Deus? Eu falei, olha, até quando houver uma luz dentro de uma pessoa, essa pessoa ela fica viva. Por mais mal que ela seja, por mais cruel que ela seja, por mais perversa que ela seja, se ela está viva, é porque ela ainda tem uma faísca, uma centelha de bondade dentro dela. Porque no dia que ela perder essa centelha, ela morre. Simples assim. Também faço um vídeo sobre esse assunto depois. Mas por que eu quero falar? Eu toquei nesse assunto. Quando o Zohar fala que todas as coisas foram feitas para nos ensinar sabedoria, primeiro nós temos que voltar, vamos falar um pouquinho de ciência. A ciência ela surgiu com o quê? Através da religião. Para quem estuda química, vai saber que antigamente a química surgiu com os religiosos, depois foram chamados de alquimistas e depois cientificamente química, etc. Que eram as pessoas que no começo, os primórdios, achavam, começaram com o sentido de bruxaria, que misturando determinadas composições, ia ter benefício e tal, até chegar na alquimia, que tentaram fazer o ouro, que tentaram fazer isso aqui, até chegar na química, até que entenderam, abriram a cabeça e foram cada dia mais descobrindo tudo. Então, aí chega onde que o Zohar quer dizer. O povo hoje, no meio religioso, principalmente nas religiões tradicionais no Brasil, no mundo em geral, tem uma coisa muito interessante. Eles pensam, acham que a criação ela se baseia assim: Deus fez a escuridão, dividiu, que fez água, animal, etc. Pronto, surgiu tudo. Esquece que existe toda uma complexidade nessa criação. Esquece que para essa criação existir, precisa da matéria. Esquece que para essa criação existir, precisa de leis que se combinam, tanto com as situações da matéria, né? E como a criação e a mistura, a modificação da matéria, espaço e tempo, etc, etc. Então, por que então Deus criou tanta coisa complicada? Cada átomo, cada elétron, nêutrons, etc, etc, elementos. Por que Deus fez as coisas complicadíssimas que hoje nós chamamos de ciência? Justamente para chegar no que o Zohar fala, para a gente ter sabedoria. Se você quer conhecer o Criador, se você quiser conhecer Hashem, você tem que conhecer sua criação, mas não de uma forma tola. Você, os sábios, um grande filósofo judeu, o Rambam Maimonides, eu aconselho todos
que quiserem conhecer mais profundamente essa visão, eu aconselho o Guia dos Perplexos, tá? O Sefer Hamadá, são livros maravilhosos, que vocês vão entender. Então ele trouxe uma reflexão bacana, o seguinte, mais ou menos assim, eu vou falar palavras comuns, assim. Tipo assim, quer conhecer Deus? Conheça a criação. Deus está em tudo, mas ele não precisa de tudo para existir. Ele está em tudo, porém o tudo não é ele e é ele ao mesmo tempo. Ele está fora do tudo e o tudo está dentro dele. Complicado, eu sei que é complicado. Então, se você que é religioso, que diz que acredita em Deus, mas você ignora o átomo, você ignora a ciência, você ignora as leis da física, você ignora as leis da biologia, as leis da matemática, da química, toda a ciência em si, você não acredita em Deus. Outra coisa muito interessante e diferente do judaísmo ou da Torá para as outras, porque na verdade o judaísmo não é bem uma religião, tá? Mas a filosofia, o conhecimento da Torá para as religiões é o seguinte: as outras religiões, elas ignoram, apesar de ser provado, a ciência, tá? E o judaísmo não, o judaísmo é o contrário, o judaísmo já nos ensina, a Torá já nos ensina a conhecer, que nós entendemos que cada complexidade da criação é uma manifestação do Criador. Então, por exemplo, não interessa se você chama Deus de Deus, se você chama Deus de Elohim, se você chama Deus de Adonai, se você chama Deus de, assim, com todo respeito, com os nomes de Deus, etc. O foco da Torá não é como você chama Deus, mas como você compreende Deus. É a compreensão de Deus que é importante. Não adianta você falar, eu acredito em Deus, mas você, por exemplo, não acredita no átomo. Então, você não acredita em Deus no conceito judaico, lógico, não no conceito das outras religiões. Se você diz que acredita em Deus, mas você ignora as leis da física, você não acredita em Deus. Se você acredita em Deus, mas quando você adoece, de vez de você ir ao médico, vamos supor, sei lá, pegou uma tuberculose, ao invés de você ir no hospital, você vai cair em oração, pedindo que Deus te cura, sendo que tem um hospital. Então você não acredita em Deus. Aí você fala, peraí, não, gente, Deus, ele fez toda a complexidade da criação justamente para nos beneficiar. Outra pergunta muito interessante que um ateu fez, ele fez o seguinte, por que Deus antigamente abriu o mar vermelho, fazia acontecer, e agora não faz? Antigamente alguém adoecia, era picado de cobra lá no deserto, aí Deus ia lá e curava, e agora Deus não faz? A resposta é simples, naquela época o povo não tinha o entendimento da criação como tem hoje. Então hoje o povo entende como é que funciona mais a criação, hoje o povo entende como manipula os elementos da natureza para obter remédios, hoje o povo entende como é que funciona as leis da biologia. Então hoje nós temos a operação, nós temos cirurgia, nós temos vários ramos da criação que foram adquiridas com o tempo, que não tem necessidade de Deus. Deus não é um ser que está... Não um ser humano. O ser humano que tem um ego, que tem, eu tenho que provar, os outros têm que me amar, eu tenho que provar que eu sou melhor, eu tenho que provar que eu sou isso. Deus não é assim. Deus, ele não liga pro jeito que você... se você acredita nele ou não. A gente até brinca, que fala que um ateu verdadeiro, não um ateu de internet, um ateu verdadeiro, aquele que diz que não acredita no Deus religioso, mas ele acredita que na ciência, ele acredita no Big Bang, ele acredita que existe algo que trouxe a partícula inicial. Esse é mais religioso no conceito de Torá do que muito religioso. Porque Deus quer isso, ele quer que você compreenda a criação. O que está lá em Bereshit, em Gênesis 1, lá já no finalzinho? Crescer e multiplicar e dominar sobre a terra. Você conheça a criação. Então, se você quer conhecer a criação, se você quer conhecer Deus, você tem que entender que cada complexidade que existe no mundo
foi criada ao seu benefício e para que você aprenda, conheça Deus. E essa é a sabedoria que o Zohar quer dizer. Shalom, até o próximo vídeo.